No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a suspensão dos prazos das condicionantes no processo de licenciamento ambiental. Se você tem uma licença emitida pelo Estado e ela tem condicionantes, fique ligado, pois isso vai influenciar diretamente o prazo de cumprimento dessas condicionantes para você. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a suspensão de prazos em decorrência do coronavírus no estado de Minas Gerais, para efeito do licenciamento ambiental, e vamos tratar desse efeito nas condicionantes, no cumprimento das condicionantes. Como vocês sabem, as condicionantes são medidas estabelecidas na licença ambiental, condições com as quais devem ser cumpridas pelo empreendimento para que a licença esteja válida. Essas condicionantes possuem prazos que, na maioria das vezes, estão atrelados à emissão da própria licença. Então, você vai ter tarefas, missões que têm que ser cumpridas em até 30 dias, até 120 dias e assim por continuidade. Às vezes, essas condicionantes também são condicionantes que, ao longo do tempo, se repetem, ou seja, condicionantes que a cada trimestre, ou a cada bimestre, ou até a cada mês, devem ser entregues relatórios ao órgão ambiental. Veja bem, com a suspensão dos prazos do Decreto 4.7.890, publicado no dia 20 de março, ficam suspensos todos os prazos relacionados aos processos administrativos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Portanto, suspende-se também o prazo das condicionantes e você ganha um pouco mais de tempo para cumprir essas condicionantes que estão definidas na sua licença ambiental. É importante considerar que é sempre uma opção inteligente do empreendedor cumprir os prazos das condicionantes, ainda que esteja durante a suspensão. Você pode cumprir de forma voluntária, enquanto empreendedor, todas as condicionantes sem nenhum prejuízo, lembrando que esse cumprimento, na maioria das vezes, quando for algo que não gera custo, que não gera um deslocamento e que seja possível, diante desse cenário em que a maioria das pessoas está fazendo home office, é possível cumprir, cumpra, não tem problema nenhum. Porém, a suspensão influencia nesses prazos e quem quiser adotar a suspensão pode fazê-lo. Basta que você entenda que a suspensão é um instrumento que é como se ele congelasse o prazo no primeiro dia e descongelasse no último dia. Nesse sentido, todos os prazos vão ser congelados do dia 16 de março e, por mais que esse decreto foi publicado somente no dia 20 de março, os seus efeitos retroagem até ou desde o dia 16 de março. Então, no dia 16, congela o prazo e você vai continuar a contagem depois do dia 30 de abril. Então, se você tem um prazo de 30 dias a contar do dia 5 de março, o que vai acontecer? Você então vai começar a contar esse prazo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 10º dia, ou seja, no dia 15, você suspende, porque dia 16 já não vai contar mais o prazo. Depois você vai contar os outros 20, ou seja, dos 30 você contou 10 e vai contar os outros 20 a partir do próximo dia depois do dia 30 de abril ou o dia que for terminada a suspensão, porque esse prazo pode ser prorrogado. O governo pode, mediante um novo decreto, prorrogar ainda mais caso a situação de quarentena permaneça como recomendação das pessoas ficarem nas suas próprias casas. Então, o que vai acontecer na prática é que é como se todos os prazos de todas as condicionantes, e não só daquelas que vencem nesse período, todos os prazos de todas as condicionantes seriam, portanto, prorrogados porque foram, portanto, suspensos. É importante entender esse reflexo para que você possa compreender quais os esforços você precisa fazer nesse momento. Porque, de fato, algumas situações condicionantes, como medições, estão prejudicadas, uma vez que as empresas não estão fazendo esses serviços em função de determinações governamentais.
Então, se você não pode fazer essas medições, se você não pode analisar esses parâmetros, obviamente você precisa se aproveitar dessas suspensões. E não fique preocupado pensando que o prazo já vai encerrar depois do dia 30 de abril, pois não. Na verdade, esse prazo está sujeito, primeiro, a uma prorrogação, ou seja, o Estado pode empurrar esse prazo para frente com base em novas necessidades de fazer uma quarentena um pouco maior, mas também o prazo ele fica congelado e ele começa a contar, portanto, desse momento em que tudo parar, no momento em que a suspensão se exaurir, aí ele começa a ser contado. É importante você saber que dessa forma você vai ter precaução para agir, dentro dos parâmetros que estão previstos na administração pública do Estado de Minas Gerais. Uma dica muito importante para você é fazer uma documentação, uma manifestação nos processos de licenciamento, informando que em decorrência da suspensão do prazo, você vai fazer a apresentação da condicionante depois que o prazo voltar a correr. Isso é importante para que fique registrado no seu processo e nós sabemos que daqui a 1, 2, 3 ou até 10 anos, porque a licença vale 10 anos, você pode ser instado a tomar, por exemplo, um problema para revalidação. Você pode tomar um auto de infração daqui a 9 anos e não ter condições de provar ou não se recordar como provar que você, na verdade, cumpriu o prazo, que as condicionantes foram cumpridas, porém tiveram essa suspensão. Então eu recomendo fortemente que você, empreendedor ou você, consultor ambiental, faça uma manifestação nesse meio tempo no processo administrativo, informando que vai se aproveitar do cumprimento da condicionante dentro da suspensão, incluindo ali a prorrogação dessas condicionantes, uma vez que isso decorre exclusivamente desse novo prazo, ou seja, dessa suspensão de prazo que foi definida no decreto estadual. Essa manifestação não é uma solicitação, não é um pedido. Você não está pedindo ao Estado para prorrogar a sua condicionante, mas você está avisando, está manifestando que você vai aproveitar o prazo, a suspensão de prazo e vai apresentar a condicionante sim dentro do prazo legal, sem prorrogação. Isso é importante, mais uma vez, para ficar registrado no sistema, vai ficar registrado no seu processo de licenciamento e isso vai ajudar você a provar lá na frente que você estava 100% regular com as condicionantes a todo momento. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e marque os seus amigos, pois essa informação é muito importante para todos os empreendimentos que possuem licença ambiental com condicionantes ambientais. Até o próximo vídeo.